para quem não conhece a Landing Jobs, acho que um bom princípio de conversa é explicar o que é a Landing Jobs e porque é que vocês decidiram criar esta empresa. Portanto, é uma plataforma tecnológica que tem como objetivo ajudar a encontrar o match perfeito ou o encontro perfeito entre as empresas que estão à procura de profissionais de tecnologia de informação e os profissionais de tecnologia de informação que andam à procura de novas oportunidades. Quando eu acabei por sair da Nova Base, decidi pegar neste processo, nesta ideia de ajudar as pessoas que queriam ter novas oportunidades noutros países e decidi lançar a Landing Jobs. Portanto, a Landing Jobs sempre se focou muito em recrutamento de profissionais que procuram oportunidades internacionais. Por isso, nós, na Landing Jobs, o que fazemos de alguma forma é ajudar pessoas que estão noutros países, que estão à procura de oportunidades, digamos, em países mais dinâmicos, mais evoluídos tecnologicamente e com mais e melhores oportunidades. Quantos profissionais é que ao longo da vida já entrevistou para efeitos, ou já entrevistou ou já apoiou em processos de recrutamento? Isso eu já perdi a conta. Assim, perdi a conta por um motivo muito simples. Portanto, eu trabalhei na Nova Base durante muitos anos, durante cerca de 20 anos. Dado também o gosto e experiência que tinha, muitas vezes era chamado para ajudar em processos de recrutamento, nomeadamente em processos de recrutamento de pessoas muito jovens, portanto recém-licenciados. Eu sempre fui uma pessoa que investi bastante em jovens e sempre puxei por eles desde recém-licenciados até ao máximo, estando neste momento o caso máximo na Landing Jobs, porque peguei no recém-licenciado e acabei de o promover a CEO, passando eu para um cargo mais de chairman na Landing Jobs. Respondendo a sua pergunta, normalmente faço entrevistas, no passado fazia entrevistas facilmente na casa de 100 a 150 entrevistas por mês, ou seja, andava a contratar 20, 30 pessoas facilmente, ajudar a contratar 20, 30 pessoas por mês. Disse-me uma coisa demasiado engraçada e interessante para eu deixar passar em branco, portanto eu vou ter que voltar aqui um bocadinho atrás. Como é que foi essa história? Portanto, recrutou alguém que entrou como recém-licenciado na Landing Jobs e que é hoje o vosso CEO. Isso é comum acontecer com as carreiras que vocês têm acompanhado? Eu sei que são muitas e diversas, mas esse tipo de percursos são comuns? Não são habituais, muito menos no mundo, digamos, europeu mais conservador. Se diria que são mais habituais no mundo do empreendedorismo e mais no mundo anglo-saxónico, onde as velocidades e o dinamismo é muito maior. Mas começa a aparecer em Portugal isto, portanto, se formos ver algumas startups já estão nesse modo, portanto, quer o José Neves, quer o Nuno Sebastião, já estão mais numa posição quase de chairman e quase a passar essa função para outras pessoas dentro da organização. Olhando agora para o último ano, que foi este ano que assinalamos esta semana, um ano de pandemia, o que é que mudou no recrutamento e nomeadamente no recrutamento na área que melhor conhece, que é a área tecnológica? Bem, o processo de recrutamento mudou imenso porque o processo de recrutamento tinha várias fases e curioso que neste processo de recrutar candidatos internacionais havia sempre uma última fase que era a entrevista presencial. Ou seja, as empresas faziam muitas coisas já no passado em modo digital, as primeiras reuniões, as primeiras entrevistas, mesmo toda a avaliação tecnológica e mesmo de comportamental. Mas achavam sempre que era obrigatório existir uma entrevista presencial para acrescentar qualquer coisa. Com a vinda da pandemia, tiveram que deixar cair essa fase e começar a ver que se calhar é possível evitar essa fase e criar uma coisa que hoje começa a aparecer e poderemos falar mais à frente, que é hoje, foi substituído essa entrevista presencial por uma coisa que é o remote to hire, que é eu começo a trabalhar com a pessoa em modo remote para a conhecer, diria quase fazendo analogia com o namoro, que é que começam digitalmente a namorar antes de vir mais à frente a juntarem-se e não trazer o processo presencial para a frente. E é nesta fase que nós estamos. Passamos de uma fase em que era obrigatório ter uma entrevista presencial para uma fase em que começa-se remote para se pensar num potencial encontro no amanhã e é esta fase que estamos no meio e iremos falar muito sobre isto, sobre o estágio em que nós nos encontramos, que ainda não é o mundo que muito se fala, mas também não é o mundo anterior, em que o escritório e a parte presencial é que ditava as regras. Com a sua experiência, esta componente presencial, que
desapareceu em fruto da pandemia, mas já tinha previamente já acontecia em algumas situações. Vai-nos fazer falta ou não? Vai fazer falta, porque nós estamos a chegar a uma conclusão que é bastante simples, que é, mais uma vez, não há soluções ideais. O trabalho 100% em escritório tem algumas limitações que levam a pessoas a sentirem-se desconfortáveis, como eu vou de propósito fazer uma viagem de vários quilómetros apenas para uma reunião que se calhar bastava fazer uma reunião digital, versus as vantagens que é estar cara a cara, perceber coisas que não dá para perceber numa reunião, nomeadamente emoções. Nós, por mais que estejamos a tentar transformar uma reunião digital quase semelhante ao presencial, há muitas emoções que não transparecem. Portanto, toda a componente de linguagem corporal que nós conseguimos avaliar se a mensagem está a ser bem passada, se há algum desconforto ou não do lado da pessoa, coisas como simples como mexer na cadeira ou o conjunto de coisas que passa despercebida, são essenciais para perceber se a mensagem está a ser bem passada. E isso não conseguimos até hoje combater, por isso é que as empresas estão a falar muito em modelos híbridos, para tentar tirar o melhor partido dos dois mundos, trabalhar em modo remote, mas também não perder a parte presencial. Neste momento existe, no âmbito do que é o mercado de remote work, 3 grupos que são diferentes, na verdade, o que chamou o Remote Near, o Remote Country e o Remote Global. Gostava que nos explicasse um bocadinho melhor estes 3 conceitos e também os desafios que estamos a ter em termos de leis laborais por causa destes 3 conceitos. Ok. Portanto, nós estamos aqui a falar de teletrabalho ao remote e então existe a digitalização do trabalho e a distância. A componente da distância está a baralhar imenso os modelos organizacionais existentes. Os modelos organizacionais as pessoas iam para o seu escritório de trabalho e de um momento para o outro, nos últimos 10 anos, por exemplo, começou-se muito a falar na possibilidade de trabalhar work from home, que é as pessoas podiam ficar 1 ou 2 dias a trabalhar a partir de casa, mas sempre que fosse necessário iam trabalhar para o escritório. Ou seja, pegando nesta situação que já era prática em algumas empresas, incluindo na Landing Jobs, estamos a falar naquilo que hoje em dia se começa a criar um conceito que é: não vamos discutir o remote, todas as pessoas estão remote, a questão é, vamos trabalhar à distância. Então, esquecendo o remote e dizer, tudo é remote, então vamos só trabalhar à distância. Distância, se a pessoa está perto do local de trabalho, do escritório da empresa, no sentido que a empresa possa criar um modelo híbrido. Leia-se, eu posso criar um modelo em que as pessoas estão 2 a 3 dias em casa ou 2 a 3 dias no trabalho. A pessoa está à distância de, se eu quiser marcar uma reunião, a pessoa pode vir ter a reunião no dia a seguir. Isso é o que se chama hoje em dia Remote Near, que junta um bocadinho os conceitos que existiam anteriormente da possibilidade de fazer work from home. Portanto, Remote Near é pessoas que continuam a viver a uma distância que, hoje em dia, se for menos dias para ir ao trabalho, diria 1 a 2 horas de viagem entre a sua casa e o local onde a empresa tem o seu escritório. Remote Country. Remote Country é a situação em que o colaborador está remote, não está perto do local de trabalho, ou seja, para se deslocar já causa um impacto considerável, imagina, superior a 2 horas. Portanto, superior a 2 horas significa que eu, para ir ter uma reunião, já gastarei mais de 4, 2 para ir, 2 para regressar, entre o local da reunião e o local da casa da pessoa. Estes são o remote que já não estão near, mas que ainda estão dentro do mesmo país e não têm problemas, sabem que estão ambas a trabalhar segundo as mesmas leis do trabalho. A pessoa sabe todos os temas relacionados com a sua segurança no trabalho, as leis relativas ao pagamento de impostos, tudo é claro para o lado da empresa e para o lado do colaborador. Isto hoje chama-se o Remote Country. São temas que estão a ser debatidos numa localização em que um país não muda. Este tema está a ser muito debatido nos Estados Unidos, nomeadamente o Facebook à cabeça, onde se começou a questionar se faz sentido que, estando as pessoas a trabalhar no mesmo país, o salário seja diferenciado por cidade.
em que o Facebook está a debater, a dizer que se tiver as pessoas em Silicon Valley paga mais, se tiver as pessoas em estados menos competitivos irá pagar menos. Remote Global é quando nitidamente a pessoa está fora do país a uma distância considerável que não permita ter uma reunião e que terá toda a problemática dos salários e das condições das leis laborais envolvidas ao barulho. E, portanto, não vamos debater de remote, vamos debater distância e iremos ter distâncias curtas dentro do país ou global em que está em qualquer outro local, em que aqui o tópico que entra para além da distância, será o time zone. Estas realidades que estamos a falar, nomeadamente do trabalho remoto, também do teletrabalho, ainda que seja a outro nível e por razões se calhar mais táticas e não tão estratégicas, isto veio neste último ano acentuar uma clivagem no mundo do trabalho entre dois grupos de pessoas, as pessoas que realmente, por trabalharem em mercados, em profissões digitais, podem ter essa liberdade de escolha e as pessoas que não podem ter essa liberdade de escolha. Pronto, essa clivagem que referiu é o agudizar de algo que já vinha do passado, ou seja, nós estamos cada vez mais a presenciar que há o mundo do trabalho a partir em três. As pessoas super qualificadas, quem lhes chama os privilegiados, porque eles sabem que são tão qualificados que não têm problemas de encontrar emprego, quer no seu local, quer a nível remote, porque eles já não têm problema, porque eles são tão requisitados que podem empregar-se em qualquer parte do mundo. Portanto, o remote ainda vai tornar estas pessoas qualificadas ainda mais privilegiadas. Depois existe o outro grupo oposto, chamadas pessoas pouco qualificadas, que são, vulgarmente também cada vez mais, o mundo do mercado precário, mercado de trabalho precário, em que as pessoas pouco qualificadas quase que entram num mundo de desespero, que é, como aumentou a concorrência pela entrada do remote, ainda mais dificuldade vão ter em arranjar emprego. E depois existem as pessoas que ficam no meio, que nem são privilegiados nem precários, mas que vão sobrevivendo, tentando e perceber como navegar nesta nova realidade em que a competência aumentou e criou a clivagem, criando o tal grupo privilegiado, e ao mesmo tempo expurgou ou empurrou ainda mais os precários para uma situação ainda mais difícil. Da sua experiência, uma das questões que provavelmente já se deparou várias vezes é que na integração de profissionais, nomeadamente a nível global, há questões fortes que têm a ver com o sentimento de pertença, a diversidade cultural, a forma como se integram pessoas com backgrounds completamente diferentes nas mesmas equipas. E isso já era uma dificuldade ou já era um desafio, dependendo da perspectiva, no escritório físico, como nós o conhecemos. Agora, remotamente, como é que este desafio vai ser abordado? Assim, o primeiro desafio em relação à questão cultural, diria que começa antes um bocadinho da questão cultural, que é a questão de como é que as pessoas vão entrar neste mercado de trabalho. Ou seja, o remote já era muito praticado por algumas empresas, principalmente há uma outra empresa que já era 100% full remote, mas que essas empresas, por exemplo, só contratavam pessoas com experiência. Então, o tema de como lidar com questões culturais começa logo por como de levar uma pessoa recém-licenciada a entrar no mercado de trabalho em modo remote, em que muitas das práticas de inclusão de um recém-licenciado estavam muito indexadas a experiências presenciais. E por isso é que o remote sofre dessa dificuldade, que é como eu vou dar a conhecer uma pessoa que não tem modos de trabalho. E atenção que o modelo remote é um modelo muito complexo, em que existe uma disciplina de trabalho que não é fácil para quem está a entrar no mercado de trabalho. Então a questão número 1 que se coloca para uma empresa trabalhar remote é como trazer novos profissionais que estão a entrar no mercado de trabalho para as suas equipas, que não está resolvido até à data e que será muito debatido nos próximos tempos. Depois, integração de profissionais de diferentes culturas, em que a forma de falar afeta imenso a relação. Portanto, nós portugueses somos muito mais brandos,
por exemplo, não levantamos a voz. Por exemplo, os nossos vizinhos aqui em Espanha, é normal numa reunião gritarem. Uma reunião em Portugal em que se alguém grita, o português acha logo muito mesmo estranho porque é que estão a gritar com eles. Depois, para além do tom de voz, há coisas tão simples como a frieza das palavras. Um holandês é muito mais frio, muito mais direto na forma como expõe as suas coisas, que baralha muito o português e quase se sente ofendido pela forma tão direta do holandês ser. Então, a melhor forma de lidar com isto é provavelmente partir de um cenário estranho, que é não ter uma cultura predominante. Porque se não há uma cultura predominante, o esforço de adaptação é de todos. Em todos têm que perceber que o outro é diferente e então é a melhor forma de eu integrar. Porque senão, se nós partirmos de um processo em que 90% das pessoas têm uma cultura portuguesa e há 10% cada um tem uma cultura diferente, então a cultura dominante essas pessoas vão tentar obrigar que todos os outros trabalhem pela cultura e forma de trabalhar do português. Não é fácil, por isso o ideal e a recomendação que eu dou às empresas é, se querem pensar numa empresa muito mais global, equacionar que a força de trabalho de culturas diferentes tem que ter uma expressão será sempre na casa de, idealmente, de um terço, em que um terço das pessoas são de culturas muito diferentes, para que não haja uma força tão grande da cultura dominante e que seja mais fácil pôr pessoas mais disciplinadas e planeadas com pessoas mais relacionais. Por exemplo, nós temos na equipa pessoas alemãs que começam a trabalhar às 8 e para eles é normal acabar às 4, 5 da tarde. Por exemplo, eles para o almoço de meia hora chega e sobra. É muito difícil, quando nós estávamos no escritório, conciliar as 2, 3 pessoas da Alemanha que nós temos na equipa com os nossos portugueses. Os nossos portugueses entram 9, 10, para eles sair 6, 7 da tarde é normal, demorar 1, 2 horas a almoçar é normal. Como juntar estas duas culturas não é fácil. A recomendação, mais de um terço não portugueses. Esta ideia de poder trabalhar a partir de qualquer lado, no fundo, que é um bocadinho o conceito alargado de remote, é uma ideia ou é um conceito que vai trazer vantagens competitivas a um país como Portugal? Sem dúvida. Acho que todos nós devíamos estar a debater esse tema. Acho que Portugal tem uma oportunidade tremenda nesta nova realidade que é, se conseguimos digitalizar o trabalho, vamos passar para a questão da envolvência. Da envolvência, que é as pessoas, todos nós gostamos de viver num envolvente agradável, seja de tempo, seja de qualidade de vida, seja de segurança, tudo tópicos onde Portugal é muito forte. Então, se nós conseguimos tirar partido destes tópicos da segurança, qualidade de vida e bom tempo, então, por que não dizer que Portugal vai ser o hub digital para a Europa para quem queira trabalhar remote? Porquê? Porque estamos nitidamente no sítio certo, com as condições certas. Por isso, só cabe-nos a todos os portugueses tentar puxar por esta vantagem que existe neste momento, que é a hora de o fazer. Isso poderá tornar Portugal ainda mais atrativo para pessoas de outras nacionalidades quererem trabalhar a partir de cá? Sim, desde que nós tenhamos a consciência de um mega problema que não está resolvido, que é o problema dos salários. Que é, nós estamos a viver já estamos a viver essa realidade, melhormente em Lisboa, com muitas e muitas pessoas de outros países da Europa que vinham para Portugal pelas mais variadas razões. Estou-me a lembrar, por exemplo, do surf. Quantas pessoas que adoram surf já se tinham mudado para Portugal? E estavam a debater-se com o tema de que, mas se o salário era o salário praticado, por exemplo, numa Alemanha, em Londres, ou se iriam receber o salário praticado em Portugal. E nós estamos a viver debater este grande tema, que é o que é um salário remote? É um salário indexado à localização onde está a empresa, ou é um salário indexado aonde está a pessoa a prestar o trabalho? E é um tema que ainda não tem solução à vista. Eu defendo que iremos evoluir para ter nitidamente 2 salários cada vez mais presentes, o salário local e o salário remote. O salário local será sempre indexado às oportunidades locais que existem, o salário remote será sempre indexado às oportunidades em remote
trazendo para aqui uma realidade nova que até há pouco tempo ninguém debatia, que é a time zone. Ou seja, as empresas que não querem mudar muito, que querem manter a sua forma quase tradicional de trabalhar, estão disponíveis e estão a avaliar contratar pessoas remote, mas que estejam numa time zone entre, diria, menos 3 a mais 3 horas, para não afetar a sua forma de trabalhar na sede. Ou seja, se nós aqui em Lisboa quiséssemos adotar esta medida, poderemos contratar pessoas até tipo ali Brasil, mas e depois para o Oriente, até uma Ucrânia, mas por exemplo teremos mais dificuldade em contratar pessoas da Índia porque já estão numa diferença horária muito grande, o que irá causar problemas nesta forma de trabalhar remote, mas estão todos na mesma time zone, todas na mesma hora normal de trabalhar. E não é fácil, isto é uma grande dificuldade que temos pela frente e poucas pessoas estão a debater isto a nível do remote, porque não é fácil eu estar aqui a trabalhar hoje às 11 da manhã e pessoas que estão a dormir e que terão que mudar a sua vida para estarem sincronizados para comigo. Voltando só ao tema dos salários, tentando perceber um bocadinho melhor. No fundo o que nós estamos a discutir é, por exemplo, alguém que, um profissional alemão que escolhe trabalhar em Portugal e que vem até trabalhar para uma empresa que está sediada na Alemanha, que é alemã. Estamos a discutir se ele deverá ganhar o salário de acordo com o país onde vive, neste caso Portugal, ou de acordo com a empresa que o contrata, que neste caso é alemã. É disto que estamos a falar, ou é parte do assunto que estamos a falar, não é? É parte. Já irei abrir uma terceira frente sobre os salários, mas vamos focar-nos apenas nesta temática do salário. Por exemplo, a Volkswagen tem os seus escritórios na Alemanha e abriu recentemente, já lá vão 2 anos, um tech center em Portugal. As pessoas que foram contratadas para o tech center em Portugal estão a receber o salário português. Desculpe, o salário indexado à realidade portuguesa. Agora imagine que a Volkswagen na Alemanha decide contratar profissionais portugueses em modo remote para a Alemanha. O salário remote é mais elevado do que o salário praticado em Portugal. Então, trabalhador, tech professional, digo assim, então eu prefiro trabalhar para a Volkswagen na Alemanha, que me paga um salário português, do que trabalhar para a Volkswagen portuguesa, que decidiu abrir um tech center em Portugal. Ok? Mas isto pode ser visto, isto pode ser debatido, né, sem incluir empresas internacionais. Olhamos para uma realidade portuguesa. Nós sabemos que em Lisboa os salários são em média mais elevados, por exemplo, 10% que noutras cidades. Então se a pessoa trabalha em remote para Lisboa, vai receber o salário de Lisboa ou o salário praticado noutras cidades que à data de hoje é mais baixo. E estamos dentro da mesma região, dentro do mesmo país. Isto não se vai resolver enquanto não funcionar o mercado de trabalho, ou seja, isto vai subir e vai causar uma oportunidade tremenda para Portugal, como eu disse, mas vai causar um problema tremendo a Portugal, que é como é que as empresas portuguesas vão competir por talento mais qualificado, que vai procurar oportunidades internacionais em modo remote, mas que pagam mais. Ou seja, os salários em Portugal vão nitidamente sofrer aumentos causados indiretamente pelo trabalho remote. Isso já está a verificar-se imenso nas áreas das tecnologias de informação. O trabalho remote facilmente paga 30% a 50% mais do que do que uma mesma oportunidade paga em Portugal. Portanto, nós vamos sofrer isso, isto irá agravar-se nitidamente este ano, quando as pessoas começarem a abrir mais e verem, esquecendo o efeito pandemia, nessa nova realidade, então os salários remote irão começar a crescer e irão causar, impactar nos salários locais que as empresas terão que se adaptar a esta nova realidade. Como é que os sistemas de segurança social vão responder a estes novos modelos de trabalho em que claramente há pessoas de nacionalidades diferentes a trabalhar noutros países e é importante perceber em termos de vínculos laborais e de contratos quem é que responde em termos de situações de maternidade, de doença, de reforma, etc. Como é que vê esta evolução? Ok. Essa evolução à data de hoje está a ser feita de uma forma muito pessoas a tentarem evitar o risco,
ou seja, nitidamente um português a ser recrutado daqui para os Estados Unidos. Primeiro, o português não pode ser recrutado, não pode trabalhar nos Estados Unidos, os Estados Unidos não consegue, uma empresa não consegue recrutar uma pessoa a partir de Portugal. Então tem que existir uma empresa pelo meio, ou seja, as empresas, o mundo das empresas é muito mais global do que as leis do trabalho. Então, uma pessoa que está em Portugal que quer trabalhar para os Estados Unidos, então ela própria quer ter uma empresa em Portugal que a contrate só para lhe pagar os seus salários, tendo toda a parte de relação laboral, relação do trabalho, do projeto com a empresa dos Estados Unidos. Separando, havendo uma separação da parte de pagamentos, da questão relacionada com pagamentos de impostos, segurança social, com a questão do trabalho, da gestão do projeto do dia-a-dia de trabalho. Isto está a ser muito debatido, mas o problema não é fácil. Porque imaginemos o seguinte, suponhamos que, por exemplo, a segurança social tem um conjunto de regras, por exemplo, número de anos mínimo de trabalho. Em Portugal são 15 anos ou mais de 15 anos que a pessoa tem que trabalhar para ter direito a uma reforma. Se uma pessoa começar a trabalhar, por exemplo, ao longo da sua vida, trabalha 10 anos para os Estados Unidos, 10 anos para a Europa, 10 anos para a África, 10 anos para a China, em que estes países não estão integrados, quem é que vai pagar a reforma? Então a pessoa fica preocupada, tipo, mas quem é que me paga a reforma se eu nem sei se isto está interligado? Mas também logo no dia-a-dia, que é, se eu ficar doente, quem é que me paga o subsídio de doença ou subsídio de desemprego se eu perder o emprego? Portanto, as pessoas estão a adotar um processo intermédio que é, eu prefiro ter uma empresa intermédia que me pague o salário e que eu sei que a única missão que ela está a fazer é o salário, da parte do trabalho, que então eu sei que a empresa que está no modo remote num país qualquer à distância. Agora, as leis do trabalho não estão pensadas para isto, em que há uma separação só por questões legais da lei do trabalho versus uma separação de regras de trabalho mais relacionadas com a produção, o que é que a pessoa tem que fazer e não tanto com as questões de leis do trabalho. Isto está a ser debatido pelos governos. Há governos que estão a tentar posicionar-se na linha da frente. Uma Estónia, por exemplo, está a criar a questão do trabalhador nómada digital para tentar resolver parte destes problemas, mas ainda não há uma solução à vista, porque é um tema que já vinha do passado. Por exemplo, em Inglaterra, o IB35, que é um tópico semelhante, que é as pessoas têm empresas umbrella pelo meio para pagar os salários, já era um tema muito debatido e que ganhou muito mais relevância agora com a parte do remote, onde a maior parte dos colaboradores para trabalhar em remote sente-se mais confortável ter uma empresa intermediária no seu país para lhe pagar o salário. Ainda assim, acha que com este ano de pandemia as empresas, ou pelo menos uma boa parte delas, perderam o medo de não ter as pessoas nos escritórios, nomeadamente um medo se calhar mais indexado até à questão de controlo e de gestão operacional, de garantir presença física, de garantir que se está efetivamente a ver o que é que as pessoas estão a fazer? Olha, essa acho que é uma das perguntas mesmo muito relevantes à data de hoje. Eu diria que há dois tópicos que acabam por incluir-se dentro dessa pergunta. Uma é o medo da pandemia levou-nos a fazer coisas que nunca pensaríamos fazer. E isso foi, digamos, pelo menos na área de tecnologias de informação, algo bastante visível, ali 3, 4 meses a seguir ao aparecer a pandemia em Portugal ou noutros países, em que quer as empresas, quer os colaboradores praticamente pararam a nível do processo de recrutamento. As empresas não queriam recrutar, porque não sabiam o que é que iria acontecer e os seus colaboradores não estavam a equacionar mudar de emprego. Portanto, isso foi por medo, ou seja, eu tenho medo do desconhecido, para além da desconfiança da empresa, se está o colaborador a trabalhar, não havia opção. Portanto, ali o medo imperou e fez com que as empresas não há opção. Agora estamos a viver uma segunda fase. A fase em que as empresas perceberam numa coisa que é, afinal, é possível trabalhar em modo remote, há prós e contras. Então, neste momento, já não estão a ser tanto lideradas pelo medo, porque já estamos a conseguir, de alguma forma, perceber que temos que viver com a pandemia durante mais alguns meses. A questão agora é assim, as empresas estão e as pessoas estão a avaliar os prós e contras de como trabalhar, a tirar partido das coisas boas do remote e como minimizar as coisas menos boas. Portanto,
O mundo mudou e já não vai voltar a ser o que era antes, inicialmente forçado pelo medo. Agora as empresas perceberam que é possível, mas que há coisas más e que há coisas menos e coisas boas. Como criar o melhor modelo a partir da realidade que já conhecemos. E vamos entrar então numa terceira fase. E essa terceira fase só irá acontecer quando retirarmos a equação do medo do processo. Já não estamos com medo, mas ainda não temos pessoas, empresas, coragem para avançar para a terceira fase, que é já não há pandemia. E quando já não houver pandemia, a equação do medo sai e fica apenas a aprendizagem de que é possível trabalhar em remote, mas que como criar um modelo entre coisas boas e coisas menos boas que o modelo remote trouxe. E essa terceira fase só irá acontecer quando desaparecer a pandemia. Eu costumo brincar e dizer que iremos presenciar no curto prazo, a seguir acabar a pandemia, a 3 booms. O marriage boom, pessoas que não se casaram, que estão à espera de acabar a pandemia para se casarem. Pessoas que não tiveram filhos, estão à espera da pandemia para ter filhos. E o jobs boom, que é pessoas que não mudaram de empresa por causa da pandemia e que agora conheceram uma nova realidade e que estão à espera de, perdendo o medo, eu vou mudar para uma nova realidade. Essa terceira fase ainda não chegamos lá e vai ser muito curiosa. Então, nos profissionais de tecnologia da informação, vai ser mesmo uma coisa exponencial.